Pronto. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Milene. Hoje eu vou ser a monitora dessa oficina, o minicurso. E eu vou ajudar tanto os nossos convidados como até vocês em qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, em nome do IFAL, eu queria agradecer tanto vocês, convidados, como também os alunos que aceitaram participar dessa oficina. E boa tarde, gente. Desculpa aí. E eu queria também agradecer por dar a oportunidade, né? Como a turma da manhã foi mais gente, hoje à tarde vai ser um pouquinho menor. Então, o nosso evento é o Sexta Terra o Cara Coruripe, no qual a nossa oficina se chama Indígenas de Alagoas, Direito e Identidade. Os nossos palestrantes são o Alberto e o Vinícius. E agora eu vou passar a voz para eles. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela apresentação. Meu nome é Vinícius e, junto com o Alberto, a gente vai ministrar esse mini curso. E eu espero que seja claro, a gente vai ser objetivo. E se tiver alguma dúvida, pessoal, pode ficar à vontade. Quem tiver vergonha pode escrever no chat e a gente dá um jeito de responder tudo. Não se preocupe. Alguma coisa para falar agora, Alberto? Isso mesmo. Boa tarde novamente, como a Milene e o Vinícius já apresentaram, sou o Alberto. Nós ficamos responsáveis sobre debater um pouquinho sobre o direito indígena e a identidade indígena. É isso aí, a gente quer buscar clareza, quer buscar objetividade durante essa aula do mini curso e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E obrigado por comparecerem ao mini curso. Exatamente. Nós vamos começar falando um pouco sobre alguns conceitos e vamos falar primeiro sobre a questão da população indígena, né? Qual a população indígena, em média, atualmente no Brasil? E por que eu digo em média? Porque o último censo do Brasil, são as estatísticas que contam a quantidade da população e diversas outras estatísticas, foi feito em 2010. Então já tem um tempinho. Tem menos de 1 milhão de pessoas, equivalente a 896.900 pessoas, de um total de 305 etnias. Aqui desse total dessa população, 63% vive na zona rural e 36% vive na zona urbana. E aqui a gente já percebe algumas coisas. Que, apesar da maioria da população viver na zona rural, uma quantidade boa de pessoas, de povos indígenas, também vivem nas zonas urbanas. E nisso daí a gente vai entrar em outros conceitos mais para frente, como o que é ser indígena, como identificar essa população, por exemplo. E o que a gente já percebe aqui inicialmente é que uma boa quantidade dessas pessoas precisam sair de suas terras, de suas aldeias, suas comunidades, para buscar melhores oportunidades, para buscar melhores estudos, melhores condições, que às vezes não são suficientes e não são oferecidas de modo, como eu posso dizer, de modo qualificado para esses povos. Aqui, mais recente, a FUNAI e a CESAR, em 2018, realizaram alguns censos, como o da população de etnias de indígenas de Alagoas. E nisso aqui a gente já começa a perceber uma divergência. Em alguns casos menores, como no caso dos povos Calancó, a CESAI disse que existem mais ou menos 313 pessoas, e a FUNAI, em que existe 302, apesar de serem feitas no mesmo ano, né? Mas o que chama mais atenção é que povos como, por exemplo, o Pancararu,
tem 68, segundo a CESAI, mas, segundo a FUNAI, esses povos não têm não tem registro. E a gente já começa a perceber aqui um descaso maior, porque é uma etnia, não importa se ela tem uma população maior ou menor que alguma determinada, ela ainda tem todos os direitos, toda a atenção que merece ser dada, mas aqui eles não têm esses dados. E como a gente pode imaginar, isso daí não abrange só a questão de dados, de saber quanto tem de população, mas abrange várias outras áreas, principalmente do direito, educação, saúde, que a gente vai ver tudo mais à frente. Para a gente ter uma noção, falando mais assim da questão de terra, população, a comparação da área das terras indígenas com a área total do estado de Alagoas. Apenas 0,13% das terras indígenas correspondem ao total do estado de Alagoas. E se você parar para refletir, isso é muito pouco, apesar de que, claro que existem menos povos indígenas do que população, do que o restante da população em Alagoas, isso não tem dúvida. Mas ainda assim, a quantidade de terras que eles recebem, que são oferecidas a ele, que estão demarcadas de modo correto, é muito baixa. Só um minuto, pessoal, estou tendo um probleminha. Só um minutinho, certo? Vamos seguindo aqui. E isso acaba gerando muito problema, porque apesar como eu havia dito antes, ser bem menor que o restante da população, a quantidade de povos indígenas, ainda são poucas terras que eles têm direito. Ainda que eles têm direito, no caso não, que eles podem usufruir, porque direito eles têm, só não conseguem levar para frente esse tipo de disputa, e a gente vai entender mais para frente o porquê é tão difícil, são tão difíceis essas disputas por terras e por outros tipos de direito. Aqui a gente já vê no artigo, dois artigos que são muito interessantes da Constituição de 1988, mas antes de falar dessas, é importante citar algumas leis e decretos que existiram antes da gente chegar nesse ponto. Como, por exemplo, em 1910, existiu a SPI, que é o Sistema de Proteção aos Indígenas, que ele nada mais era do que uma tutela. O que seria isso? Ele protegia, ele tinha o dever de proteger os povos indígenas. Porém, isso daí, apesar de, no primeiro momento, parecer bom, isso não passava de uma submissão. Os povos indígenas estavam ali rendidos àquela lei e não tinha muito mais do que aquilo. Era somente uma forma de proteção, e assim foi passando o tempo, e em 1967 foi criada a FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Índios, e apesar dela ter um pouco mais de detalhes, um pouco mais de atenção com alguns quesitos, ela ainda tinha a mesma função de tutela. Ela não evoluía como esperado, mesmo depois de tantos anos. Claro que também existiram outras constituições com outros artigos, mas todos evoluíram bem pouco até chegar na Constituição de 1988, que já era mais abrangente, e como a gente pode ver aqui, dizendo no artigo 231,
São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os índios originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Primeiramente, a gente já pode perceber aqui que tratam da questão das terras e que no próprio artigo diz que a União precisa demarcar, que o Estado precisa demarcar essas terras e definir a área que eles podem usufruir. Além disso, da questão de proteger e fazer respeitar todos os seus bens, seus direitos, tradições e crenças. Não apenas protegendo eles, mas garantindo que eles possam continuar suas práticas. Já na seção 1 desse mesmo artigo, ele diz que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por ele habitadas em caráter permanente, ou seja, aquelas que eles já habitavam, são terras deles, não podem ser retirados daqueles locais, as utilizadas para suas atividades produtivas, que são, no caso, principalmente a agrícola de subsistência, que no caso é a plantação para o seu próprio consumo. As imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar, que no caso é a terra ao redor, não só a terra que eles vivem, mas pelo menos um pouco de terra ao redor, para garantir que suas tradições e seus costumes possam ser continuados. E as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Só aí a gente já consegue perceber um avanço bem grande em comparação com os outros decretos, leis, artigos que vinham anteriormente. E no artigo 215, ainda da Constituição de 88, diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Além de proteger, de garantir as terras, todo o ambiente ao redor, o Estado também deve oferecer um suporte para que eles possam ter suas culturas, seus costumes continuados. Isso que quando a gente analisa, não é só na questão do dia a dia, não é só, por exemplo, quando eles estão no seu território. Também quando, por exemplo, eles precisam ir a um hospital, que o Alberto vai falar um pouco mais à frente, em suas escolas, que o Alberto também vai tratar, que eles precisam eles precisam e têm direito a uma educação específica, e tudo isso abrange esses artigos. Aqui a gente já entra numa questão um pouco mais complicada, um pouco mais delicada, que é a questão de para quem vai esses direitos. Porque, por exemplo, eu posso ser indígena, mas viver fora da minha aldeia. É isso que a gente vai tratar aqui. Segundo a Constituição, desde que os nativos eles mantenham a sua cultura e principalmente a sua religião, eles ainda vão ter direito, sem dúvida, a tudo que um indígena que mora na sua comunidade tem, mantendo a sua cultura, claro. Já para a sociedade, isso é um pouco mais complicado. Na visão, digamos, mais preconceituosa, não funciona desse modo, né? Porque, por exemplo, para a sociedade, aquele que não vive em sua comunidade não é indígena, porque ele já está mais modernizado, digamos assim. E isso também é complicado porque acontece na área da saúde. Na FUNASA, que é o órgão competente pela área da saúde indígena,
em que ela não cadastra aqueles nativos que moram fora das zonas rurais. E só que isso é uma questão muito complicada, pessoal. Porque, por exemplo, como eu havia dito anteriormente, muitos precisam sair de suas comunidades, muitos precisam arrumar trabalhos, empregos, e um pouco mais à frente a gente vai entender como é diferente como é discrepante o salário, por exemplo. É uma coisa básica que todos precisamos, óbvio. E, por exemplo, os índios do Nordeste precisam sair de seus territórios e buscar mais emprego, sem dúvida, buscar estudos, porque além da aldeia ter espaços pequenos, poucas terras para sua agricultura de subsistência, porque lembrando, apesar de ser uma agricultura que é para o próprio consumo, não quer dizer que um pedacinho de terra vai ser suficiente também. E o único modo de ter uma renda melhor é saindo procurando trabalho fora de seus territórios. Aqui, a gente já começa a ver um pouquinho mais sobre a situação das terras regularizadas e aquelas que não estão regularizadas. Isso aqui é um dado de 2018, tá? Então já é um pouco mais atualizado. E o que chama a atenção é que apenas 2 terras estão regularizadas, as Carapotó e as Tinguibotó. O restante, todas estão não regularizadas. O que significa isso? Significa que estão em andamento, que o processo ainda não se finalizou, claro. E tudo isso devido às disputas judiciais, porque, por exemplo, os latifundiários, aqueles que têm criação de gado muito grande, eles não vão aceitar, claro, de mão beijada, deixar as suas terras para uma demarcação. E acaba sendo uma situação bem complicada, porque essas pessoas têm um poder aquisitivo muito grande. Então, realmente, quando trata-se de direitos, de questões judiciais, isso acaba se complicando mais ainda. E outra coisa que chama atenção também é o pancararu, que não tem nem registro aqui, que evidencia mais a situação de descaso e a gente não faz ideia de como está a situação. As pouquíssimas terras regularizadas, as pouquíssimas terras regulamentadas são insuficientes para a quantidade de aldeias indígenas maiores, exprimidos da cidade e de sua própria sociedade. Há uma desmotivação enorme quando trata-se de regulamentação, justa aos direitos dos indígenas às suas terras, assim como material de estudo e quanto aos acontecimentos recentes, e apenas tomamos conhecimento em que a ocasião torna-se relevante para um veículo televisivo ou jornalístico. É justamente isso, pessoal. É uma situação que não é pequena, ela abrange vários povos, várias etnias, todas, de modo geral, e que ela acaba ficando ficando bastante às margens. Por exemplo, a gente não tem acesso tão fácil a esse tipo de informação, isso não é tão noticiado, só em casos mais considerados relevantes pela mídia, por exemplo, e isso dificulta ainda mais a visibilidade para a luta desses povos. Porque, sem dúvida, como é que a gente vai poder apoiar algo de que a gente não é informado? Voltando para a questão das terras, isso, apesar de eu ter falado dos latifundiários das disputas judiciais, isso não é nada recente, pessoal. Por exemplo, a Lei de Terras de 1850 e o Regulamento das Missões de 1845, eles levaram uma integração forçada do índio e incorporação de suas terras, fazendo com que o governo justificasse o desaparecimento dos índios. O que seria isso? A Lei de Terras e o Regulamento das Missões faziam com que aqueles
aquela população mais rica incorporasse as terras indígenas às suas próprias, e com isso o número de indígenas ele começava a ser a menor, porque como não consideravam aquelas pessoas que estavam com as terras juntas indígenas, ia justificando aquele desaparecimento. E com o indigenismo de 2000, do século XIX, ele objetivou a incorporação dos grupos indígenas à sociedade, tendo como pano de fundo o interesse nas terras dos seus aldeamentos. A disputa pelas terras indígenas era instrumentalizada pela legislação que regulamentava a propriedade da terra do Brasil, de terra no Brasil. Então, no século XIX, a própria legislação influenciava e apoiava o indigenismo, a incorporação de terras, que ia dificultando mais ainda a disputa por essas terras, que na época era praticamente sem visibilidade nenhuma. Eles estavam muito largados naquele momento, a população indígena de modo geral, e isso a gente pode ver, isso reflete naquilo que eu tinha falado anteriormente, em tantas terras não regularizadas e até sem informações. Mas isso é interessante falar, que apesar de eu ter citado o século XIX, e falado da Constituição também, essa disputa, essa marcação das terras, essa demarcação, ela não é nada recente. Ela já tem mais de 30 anos, porque com a Constituição de 88, o artigo 67 dos atos das disposições constitucionais transitoriais, ele deu um prazo de 5 anos para que o Estado demarcasse todas as terras indígenas. E, claro que já passou esses 5 anos, desde 1988, já passaram-se mais de 30 anos, e a gente pode ver como anda a situação. Nem um pouco favorável aos indígenas, mesmo depois de tanto tempo, e infelizmente tende a continuar assim, né? Uma melhora para esse quadro, ela é bem improvável, pelo menos de forma drástica, né? Até agora tá tudo bem, pessoal. Se quiserem perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Alberto também, se quiser comentar alguma coisa. E aqui, pessoal, a gente vai entrar na questão do rendimento mensal domiciliar. Basicamente, a média de renda da população indígena no Nordeste. Em que, por exemplo, o censo feito pelo IBGE em 2010 diz que 12% da população residente nas comunidades indígenas indígenas alagoanas não possuem um rendimento, ou seja, eles são considerados extremamente pobres. Eles não têm nenhum tipo de renda, nem agricultura de subsistência, nem, por exemplo, o Bolsa Família, nem trabalhos, nada. E acabam ficando largados. Sabendo que o salário de 2010 correspondia a R$ 510, e o IBGE também constatou que 60% da população que vivia nas comunidades indígenas naquele ano, eles viviam com a renda média de R$ 127, que ainda é muito baixo, porque não era nem metade do salário mínimo, com que aquelas pessoas precisavam sobreviver. E se a gente pegar 12%, mais 60%, aí já dá 72% da população que é considerada pobre ou extremamente pobre. E se for analisar, nem 10% da população indígena da época recebia pelo menos um salário mínimo. E quanto mais um salário decente, né? Que a gente sabe que
um salário mínimo, independente da época, ele nunca é suficiente para você viver de forma em que você tenha conforto, um lazer, uma comida com uma certa qualidade. E isso era o reflexo da época em Alagoas, que, sem dúvida, não melhorou muito, pessoal. Apesar de já se passar alguns anos e algumas políticas ajudarem, como o Alberto vai falar mais à frente com a questão das escolas, de saúde, isso não melhorou de forma drástica. Agora o Alberto vai falar um pouco mais. Pode ficar à vontade, Alberto. Obrigado, Vinícius. Então, assim, só continuando um pedacinho do que o Vinícius estava falando, essa questão da renda mensal, ela reflete bastante na dificuldade tanto de poder aquisitivo, como também o incentivo ao estudo, né? Porque evidencia mais que eles dependem do Estado para poder ter o acesso a um estudo, ter a regulamentação certinha das terras. Então, o descaso do Estado reflete bastante no que os indígenas se tornaram hoje, né? Assim, marginalizados, não marginalizados assim pejorativamente, mas marginalizados porque eles são afastados da sociedade em si. Então, os estereótipos indígenas, se vocês não sabem assim o que são estereótipos, são um conceito que é generalizado por boa parte da população sobre um determinado tema. Nesse caso, um tema indígena. Apesar dos indígenas serem uma grande cultura, a maior parte das pessoas elas ainda possuem uma visão muito deturpada sobre como são as casas dos indígenas, como são as roupas, como são os comportamentos deles na atualidade. Ainda tem um pensamento de que eles moram numa oca, e muitas vezes em algumas aldeias são casas de alvenaria. As roupas são vestimentas comuns, com exceção dos rituais deles, rituais sagrados, que eles permanecem ainda assim, digamos, mais comumente como antigamente, e também os seus comportamentos, né? O dia a dia deles ainda pode ser um plantio, pode ser também um trabalho que eles têm que buscar fora das aldeias, como o Vinícius já comentou. E a gente tem que ter ideia de que esse repertório cultural marcante já se passou mais de 500 anos, né? Desde os primeiros registros dos nativos brasileiros. Eles evoluíram juntamente com o restante do mundo, em diversos aspectos, como, por exemplo, da tecnologia, que é tão evidente nas nossas vidas atualmente, desde uns 20, 15 anos atrás para cá. Entretanto, nem todos pensam dessa forma, né? Eles não refletem sobre esse tempo e os tratam como se eles devessem agir daquela mesma forma que a gente vê nos livros de história. Daquela forma mais antiga, mais passada. Além de questionarem a aparência deles, por haver uma miscigenação muito grande, o Brasil ele é repleto de miscigenação. Você não consegue assim descrever que tipo, aquela tal pessoa é brasileira, aquela tal pessoa é indígena, porque houve uma miscigenação muito grande, tanto em fato por conta deles terem que se deslocar para outros lugares, e a maior parte dos indígenas não vive em suas aldeias, e sim em cidades circunvizinhas, próximas daquela aldeia ou até mais distantes. Então, há uma miscigenação muito grande, o que desqualifica o jeito, a cor da pele, que não tem a cor da pele vermelhada. Então, a gente se leva mais em consideração não só apenas o laço sanguíneo, como também a cultura. Pode passar isso. Então, o que é ser indígena? É uma pergunta para vocês refletirem. Tanto vocês podem responder, aqueles que são mais desenrolados, como também podem colocar no chat ou ficar como uma indagação para vocês refletirem mais tarde. Então, para vocês, pessoal, quais seriam os atributos que tornam ser indígena? Seria a cultura? Seria, como eu falei, os laços sanguíneos? Um não índio, ele poderia se tornar e participar das atividades diárias do dia a dia? Seus rituais sagrados, sendo muito deles muito bem guardados em segredos por aqueles que participam? É uma pergunta para vocês. Outro conceito que será trabalhado por nós volta-se ao quantitativo de pessoas
quantitativo real de pessoas indígenas existentes no estado de Alagoas. A pesquisa censitária, ela considera como pessoa indígena aquele que se autodeclara e reside naquele espaço de terras indígenas, naquela aldeia, ou não. E também como aqueles que moram em terras indígenas, mas não se autodeclaram, porém se consideram, sim, indígenas. E tem muito disso. Dessa forma, o valor de pessoas indígenas no estado ele é num total de 16.291 indígenas contabilizados, sendo que, como surpresa, 6.268 eles são da condição de residente, eles vivem nas aldeias, e 10.023 não são residentes, ou seja, eles não vivem nas aldeias, eles moram fora, mas consideram-se indígenas. Ou seja, eles são espalhados pelas cidades circunvizinhas e também afastadas. Você pode até, inclusive, reconhecer ou até passar despercebido por algum indígena de descendência ou que se declara ser indígena, justamente por conta dessa miscigenação, o que o tornam comum, mas sendo indígena. Pode passar, Vinícius. Bom, os indígenas nas escolas e universidades. Bom, pessoal, esse suporte, em teoria, ele é bem amplo. O suporte é a educação. E alcança vários aspectos sociais, como, por exemplo, nas escolas, o ensino básico, os anos iniciais, os que são têm um suporte maior. Mas, no entanto, a estrutura oferecida a eles não é digna, ela é indigna, ela é praticamente insalubre. Eles são exprimidos em salas de aula, muitas vezes as salas elas são muito cheias, são multisseriais, tem várias séries das mesmas salas, o que evidencia uma desorganização. E elas são pequenas, são minúsculas, são desconfortáveis, falham também em outras áreas, como o oferecimento a um alimento ou algo do tipo. Vocês podem ver nas fotos aí a Escola Estadual Indígena da Mata da Cafurna, que tem um pouco incentivo também de aprender, de frequentar a escola. E nas universidades, não falta estrutura. A estrutura não é um problema, mas sim a pouca participação nesse âmbito, decorrente do baixo suporte escolar. Ou seja, se nas aldeias não oferecem um suporte adequado, um suporte que supra as necessidades, pelo menos consideráveis, então não vai ter um incentivo, não vai ter a vontade de continuar os estudos. Ou seja, muitas vezes vai parar num quinto ano, porque muitas vezes tem que se deslocar para uma escola muito longe, até particular, e tem o lance do baixo poder aquisitivo, muitas vezes não vai poder pagar uma escola particular, e depende do Estado por conta disso. Então, é uma dificuldade muito grande, é algo que precisa melhorar bastante, apesar de ser muitos anos de luta, muitos anos de batalha e conflitos, digamos assim, judiciários, pouco e são exceções pouquíssimas que dá para considerar que houve sim uma melhora maior. Pode passar isso. E só para comentar um ponto, mas com relação às universidades, que no colégio eles precisam de uma educação intercultural, né, específica. Por exemplo, o ideal é que apenas indígenas deem aulas em suas comunidades. Isso, exatamente. E todas as escolas também são dentro da comunidade, são localizadas ali. Além disso, se eu não me engano, no ano 2010, a UNEAL fez um projeto de formação de professores indígenas. E em 5 anos, eles conseguiram formar, se eu não me engano, 80 professores das matérias de literatura, também tem português, história, e acho que a quarta era geografia, alguma coisa assim. E é um projeto social muito bom e que fomenta, né, esse estudo.
Isso, exatamente. E enriquece o repertório para melhorar em si o ensino e melhorar o incentivo ao estudo. Então, pessoal, a saúde, o acesso básico à saúde. Bom, a política de saúde dos povos indígenas ela é muito delicada, como também ela é muito problemática. Eles são sensíveis à enfermidade, doenças trazidas por pessoas não indígenas, homens brancos, como eles dirigem, e muitas vezes eles se encontram em regiões remotas, regiões de difícil acesso, dificultando, por exemplo, uma USA ou uma ambulância, por exemplo, ir até esses lugares e levar vacinas, levarem atendimento especializado para eles. E houve muito conflito, houve muita batalha para conseguir o atendimento especializado ao indígena, que antes era compartilhado e não funcionava plenamente. Dentro desse contexto, se insere a pauta de reivindicação da população indígena de Alagoas, que se volta a não só ao atendimento básico, mas também ao atendimento de média, de alta complexidade, que é fornecido por hospitais maiores, hospitais estaduais, hospitais do Estado. E além das dificuldades do acesso, acontece também situações de constrangimento e despreparo dos profissionais, que muitas vezes eles encaminham profissionais menos qualificados ou profissionais mais jovens que não têm tanta experiência, e até em alguns casos também com atitudes preconceituosas no atendimento, quando não fiquem na própria aldeia, ou seja, eles precisam se retirar daquele local para ter um atendimento, um tratamento, por exemplo, que precisa ir frequentemente ao hospital, e às vezes são encontrados com preconceito por serem indígenas. E evidencia também esse preconceito muito grande que se tem com indígenas. Olha, eles são os povos originários, estavam aqui primeiro, então criou-se um preconceito muito grande por ser uma cultura diferente, mas é uma cultura diferente que faz muito parte do nosso repertório cultural como brasileiro. Desde a criação da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, em 1967, houveram muitas outras instituições e órgãos governamentais que tinham esse compromisso com o atendimento aos indígenas, que não só atende à saúde, atende também ao saneamento básico, a água encanada, como salvo também tem problemas com abastecimento de água, muitas vezes tem que fazer a famosa vaquinha ou fazer um movimento para arrecadar dinheiro para fazer cisternas para abastecer as casas das aldeias. Então, é uma dificuldade muito grande. E só tardiamente, em 99, nesse espaço de 1967 a 1999, que implementaram os distritos especializados, os distritos sanitários especiais indígenas, chamados DSEIs, que até gerou alguns resultados bem positivos, mas só que só em 2010 veio passar a gestão indígena para uma mão de secretaria específica ao indígena, que era diretamente vinculada ao Ministério da Saúde. Ou seja, isso evidencia um descompromisso muito grande, uma falta enorme de respeito, que a gestão de saúde era segregada, era separada do restante da população brasileira. E afirmo para vocês aqui, tantas alterações de diretrizes, com exceção de alguns casos, nunca foram mudanças satisfatórias, sempre jogando de um lado para o outro a responsabilidade, como qualquer outra coisa, com um descaso enorme. Quando, por exemplo, aperto, eu já não tenho que promover ou não tem mais nenhuma desculpa, montam uma ideia novamente de mudança que vai mudar, permanece e estagna a situação deplorável ao atendimento à saúde das aldeias indígenas. Salvo também salientar o avanço de muitos anos para poder surtir algumas pouquíssimas diferenças. Diferenças mínimas mesmo. Então é isso, pessoal. A gente trouxe para vocês sobre a questão dos indígenas de Alagoas, direitos e identidade. A gente vai passar agora um videozinho bem curto, de 1 minuto e 40, sobre a troca, uma troca injusta, sobre a relação português e indígena lá nos anos 1500.
Todos conseguiram ver, pessoal? Se alguém teve dificuldade, eu posso repetir. É um vídeo bem curtozinho, ele não tem áudio mesmo. É mais para a gente Deu para refletir. assistir. Então, com esse vídeo, a gente já consegue fazer uma reflexão sobre tudo que aconteceu, né? Pelo menos na maior parte, como que foi essa troca, como o Alberto falou, essa troca injusta, em que esses povos indígenas estavam aqui originalmente, e tudo que eles tinham praticamente foi tomado. E que mais de 500 anos depois, eles precisam entrar em disputas judiciais, brigar para ter direitos, sendo que, na verdade, eles que foram invadidos, né? Eles não têm culpa nenhuma do que está acontecendo e vai continuar acontecendo por um bom tempo. Até porque, como eu já havia falado, eles já estavam aqui anteriormente. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, trazer alguma questão aqui para a gente discutir, pode ficar à vontade. A gente ainda tem alguns minutos, então está tudo tranquilo. Se quiser comentar também, Alberto, pode ficar à vontade. Isso. Eu Então, queria saber, licença, só sobre a quantidade mesmo dos indígenas presentes em Alagoas. São 12% ou é 13, alguma coisa? A quantidade dos indígenas no estado de Alagoas. 12%, né? Porque tem Nossa, centros é certo. diferentes É que se porque eu vi o mapa, aí eu tava usando óculos, aí eu enxerguei 12 no lugar de 13, então. Sem problema. Se quiser fazer mais alguma pergunta, pode ficar à vontade. Uma perguntinha, pessoal, no chat. Se tiverem com vergonha, podem comentar no chat que a gente responde. Vocês vão disponibilizar esses slides em algum lugar? Não, acho que o slide não. Porque as imagens elas têm direitos privados, então a gente teve que pedir permissão para poder divulgar para vocês. Então a gente não pode disponibilizar o site, o slide. Ah, tá certo, obrigada. Né? Acho que ninguém vai ter mais alguma pergunta não, pessoal. Mas não, se alguém tiver alguma coisa, pode perguntar, qualquer dúvida. Se tiver vergonha, pode digitar no site ou no chat. Se ninguém tiver, foi um prazer trabalhar com vocês. A gente já havia feito uma aula, um mini curso com a turma da parte da manhã. Infelizmente acabou vindo um pouco menos de pessoas participar, mas não tem problema. Acontece. E eu queria agradecer a vocês, a Milene, ao IFAL também, pela oportunidade da gente estar aqui apresentando, fazendo o nosso trabalho. E esperamos poder encontrar vocês em outros momentos, futuramente. E também em relação ao certificado, vai ser disponibilizado quando? Isso é comigo, no caso. Então, o certificado, ele vai ser liberado após os professores avaliarem tudo, se tá tudo ok, e também eu acho que depois da atividade que vai ser proposta em base do mini curso. Mas daqui para o final do mês, será que já está disponível? Provavelmente. Se não for no final do mês, é no início do mês. Qual mês, gente, já?
setembro. Geralmente, certificado é um mês, ou um mês e meio, até 2 meses depois. Vai depender também da demanda de quantas pessoas se inscreveram, porque foi muitas pessoas. Isso. Realmente. E também porque eles vão fazer uma atividade, né? Isso. Mas essa atividade é o quê? Eles vão mandar pelo e-mail, Não. pelo WhatsApp? As matérias que ficaram relacionadas a isso foi filosofia, não, quer dizer, eu não sei ao certo, né? Mas história, que seja o Luiz como professor, a Flora, que é geografia, e eu acho que a Laís também. Eles irão fazer as atividades deles normais, no cotidiano da gente como aluno mesmo, nossas atividades, e eles vão postar lá no Classroom, normal. Ah, entendi, obrigada. De nada. Mas alguma pergunta, pessoal? Então, né, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Então, eu gostaria de agradecer os alunos e aos convidados, o Alberto e o Vinícius. Eu agradeço tanto por mim, mas também em nome do IFAL. E obrigada pela bela palestra que vocês fizeram, tanto pela manhã como à tarde. E foi magnífico, gente. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece pela oportunidade de terem vocês conosco aqui, ouvindo a gente, se disponibilizar um tempo para participar. E agradecer também a oportunidade de estarmos aqui levando um pouco sobre a cultura indígena, né, que é tão pouco valorizada e tão pouco disciplinada a questão indígena. Eu agradeço. Obrigado, Luiz. De nada. Então a gente se despede por aqui, pessoal. Até logo. Quem sabe a gente não vai a Coruripe com outra oportunidade. Valeu. Abraço.